Meu marido não me tocava por eu estar gorda. Essa frase martelava na minha cabeça todos os dias quando eu me olhava no espelho. Mas o que ele não sabia é que a minha vingança estava sendo planejada há meses. E quando ela finalmente aconteceu, ele foi completamente destruído. Antes de começar a contar essa história que mudou minha vida para sempre, me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Adoro saber que mulheres de todo o Brasil me acompanham aqui no canal. Meu nome é Helena, tenho 43 anos e durante 20 anos de casamento vivi um pesadelo que muitas de vocês vão se identificar. Sou contadora, sempre trabalhei, sempre fui independente financeiramente. Mas em casa, eu me senti a pior versão de mim mesma. E vocês vão entender o porquê ao longo dessa história. Quando eu tinha 23 anos e conheci o Ricardo, eu pesava 58 quilos. Era uma moça bonita, tinha pretendentes, recebia cantadas na rua. Ricardo era 2 anos mais velho, engenheiro, bem-sucedido, e me cortejou por meses até conseguir me conquistar. Ele dizia que eu era a mulher mais linda que já tinha visto, que meus olhos eram como estrelas, que meu corpo era perfeito. Palavras que qualquer mulher jovem adoraria ouvir. Nos primeiros anos de casamento, eu ainda mantinha meu peso. Trabalhava no escritório de contabilidade que meu pai tinha, fazia academia 3 vezes por semana, cuidava da alimentação. Ricardo continuava me elogiando, me desejando. Éramos um casal feliz que todos invejavam. Nossos amigos sempre comentavam como éramos apaixonados, como ele me olhava com desejo mesmo depois de anos juntos. Mas aí veio a primeira gravidez. Engordei 15 quilos durante a gestação do Gabriel, meu primeiro filho. Ricardo ainda era carinhoso, dizia que eu estava linda grávida, que era natural engordar. Depois que o Gabriel nasceu, consegui perder 10 quilos, mas 5 ficaram. Eu pesava 63 quilos e já não me sentia mais a mesma. Foi aí que começaram os primeiros comentários. Sutis, disfarçados de preocupação. Amor, você não acha que deveria voltar para a academia? Essa calça não está meio apertada? Lembra quando você usava aquele vestido vermelho que eu adorava? Comentários que pareciam inocentes, mas que começaram a plantar uma sementinha de insegurança dentro de mim. 2 anos depois, veio a Isabela, minha filha. Segunda gravidez. Mais 15 quilos. Dessa vez, a recuperação foi mais difícil. 2 crianças pequenas, trabalho, casa. Eu mal tinha tempo para mim. Consegui perder apenas 8 quilos. Estava com 70 quilos. 12 a mais do que quando nos conhecemos. E foi exatamente aí que minha vida conjugal começou a desmoronar. Embora eu não soubesse disso na época. Os elogios pararam completamente. As investidas românticas também. Ricardo começou a chegar mais tarde do trabalho, a viajar mais, a encontrar desculpas para não ficar em casa nos fins de semana. No início eu achava que era o estresse do trabalho dele, a responsabilidade de sustentar a família, com 2 crianças pequenas. Eu até me sentia culpada por ele estar trabalhando tanto, enquanto eu só cuidava das crianças e da minha contabilidade. Que tola eu fui. As primeiras rejeições na intimidade foram devastadoras. Ele chegava em casa e eu, tentando reavivar a paixão, me aproximava dele. Tô muito cansado, Helena. Hoje não, tenho que acordar cedo amanhã. Você não acha melhor esperarmos o fim de semana? E o fim de semana chegava com mais desculpas. Quando questionei diretamente, ele foi cruel pela primeira vez. Helena, você sabe que você mudou muito fisicamente depois das crianças. Não é que eu não te ame, mas fisicamente, você não me desperta mais o mesmo interesse. Essas palavras ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa. Eu chorei por dias. Me olhava no espelho tentando entender o que havia de tão terrível em mim. Sim, eu tinha engordado, mas era uma mulher de 30 e poucos anos que tinha dado à luz 2 crianças. Era normal, não era? Mas na cabeça dele, aparentemente não. Comecei a fazer dietas malucas. Parei de jantar, cortei carboidratos, tomava shakes substitutos de refeição. Perdi alguns quilos, fiquei com 65, quase voltando ao peso de antes da primeira gravidez.
Pensei que finalmente ele voltaria a me desejar. Ledo engano. Mesmo mais magra, as rejeições continuavam. Precisa perder mais um pouco. Tá melhor, mas ainda não como antes. Quando você voltar ao seu peso original, aí sim vamos ter intimidade como antes. Era uma tortura psicológica constante. E sabe o que é o pior? Ele fazia questão de comentar sobre outras mulheres na minha frente. Olha que linda essa atriz. A esposa do meu sócio está em ótima forma. Fulana emagreceu e ficou uma gata. Era como se ele quisesse me lembrar constantemente do que eu não era mais. Os anos foram passando e eu fui engordando novamente. O estresse da rejeição constante, a ansiedade, a baixa autoestima, tudo isso me levava a comer mais. Chegava da contabilidade no final do dia, cuidava das crianças, fazia janta, organizava a casa e quando finalmente tinha um momento sozinha, descontava tudo na comida. Uma barra de chocolate aqui, um salgadinho ali, uma pizza inteira na madrugada quando ele estava viajando. A comida virou meu refúgio, minha única fonte de prazer imediato. Porque em casa não tinha mais carinho, mais afeto, mais desejo, só críticas veladas e olhares de desprezo. Aos 38 anos, eu pesava 85 quilos, 27 a mais do que quando nos conhecemos. E foi nessa época que Ricardo parou completamente de tentar esconder o nojo por mim. Dormia virado para a parede, reclamava se eu encostasse nele sem querer durante o sono, evitava qualquer contato físico. As humilhações se tornaram públicas também. Em festas de família, ele fazia questão de não me fotografar. Quando alguém sugeria uma foto do casal, ele sempre encontrava uma desculpa. Helena está muito cansada. Ela não gosta de fotos. Mentiras para não ter que aparecer ao meu lado. Na frente dos nossos filhos, que já estavam maiores e entendiam tudo, ele demonstrava sua falta de interesse por mim. Gabriel, com 13 anos, uma vez me perguntou por que o pai nunca mais dava beijo na mamãe, como os pais dos amigos dele faziam. Que dor no peito, gente! Que vergonha e tristeza eu senti naquele momento. Isabela, então com 11 anos, começou a me perguntar se eu estava doente, porque papai não gostava mais de ficar perto de mim. Imagine o que é ter que explicar para uma criança que a mãe dela não é mais considerada atraente pelo próprio marido. Mas o que vocês ainda não sabem é que durante todo esse tempo de humilhação e rejeição, Ricardo não estava apenas me rejeitando. Ele estava tendo as suas necessidades físicas satisfeitas em outro lugar. E descobri isso da forma mais cruel possível, numa terça-feira de setembro que mudou a minha vida. E vocês não fazem ideia da reviravolta que essa descoberta trouxe para minha vida. Porque quando eu descobri o que ele estava fazendo pelas minhas costas, algo dentro de mim se despertou. Algo que estava adormecido há anos. E foi aí que começou a minha vingança. Mas antes de contar como eu descobri a traição dele e o que fiz depois, preciso que vocês entendam uma coisa. Durante todos esses anos de humilhação, eu nunca parei de trabalhar. A minha contabilidade cresceu, a minha independência financeira aumentou, e isso foi fundamental para o que aconteceu depois. Porque quando uma mulher madura descobre que foi enganada por 20 anos, quando ela percebe que toda aquela rejeição era mentira, que o problema nunca foi seu peso, mas sim o caráter podre do marido, essa mulher se transforma numa força da natureza. E é exatamente isso que aconteceu comigo. A mulher insegura e humilhada que eu era morreu naquele dia de setembro. E no lugar dela, nasceu uma mulher determinada, corajosa e sedenta de justiça. Vocês vão acompanhar cada detalhe da minha transformação, cada passo da minha vingança e como eu consegui não só destruir psicologicamente o homem que me humilhou por anos, mas também me reconstruir completamente. Essa história vai mostrar para vocês que não importa a idade que tenhamos, não importa o quanto tempo perdemos sendo diminuídas por homens que não nos merecem, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de mostrar o nosso valor. E sempre é tempo de dar a volta por cima. Então fiquem comigo até o final, porque o que vocês vão ouvir agora vai mexer com todas as fibras do coração de vocês. Era uma terça-feira comum de setembro, quando minha vida virou de cabeça para baixo.
Eu estava no escritório, fechando a contabilidade de um cliente, quando recebi uma ligação da escola da Isabela. Ela tinha passado mal e precisava ser buscada. Ricardo estava em uma reunião importante e não podia sair. Então, fui eu quem saiu correndo para buscar minha filha. Isabela tinha apenas uma dor de cabeça, nada grave, mas decidi trazê-la para casa mesmo assim. Chegamos por volta de 2 da tarde, muito mais cedo do que o normal. A casa estava em silêncio. O carro de Ricardo não estava na garagem. Pensei que ele ainda estava na tal reunião. Levei Isabela para o quarto dela, dei um remédio para a dor de cabeça e deixei ela descansando. Fui para o meu quarto trocar de roupa e foi aí que vi o celular do Ricardo em cima da cômoda. Ele tinha esquecido em casa, coisa rara de acontecer, já que vivia grudado naquele aparelho. Vocês sabem como é, né? Quando uma mulher sente que algo está errado, ela desenvolve uma intuição aguçada. E algo dentro de mim gritava que eu precisava olhar aquele telefone. Nunca tinha fuçado no celular dele em 20 anos de casamento, sempre respeitei a privacidade dele, mas naquele dia algo me impulsionou a pegar o aparelho. A tela estava bloqueada, mas eu sabia a senha. Era a data de nascimento do Gabriel, nosso primeiro filho. Quando o telefone desbloqueou e vi a tela inicial, meu mundo desmoronou completamente. Havia várias notificações do Instagram, de uma tal de @Carol_Fitness25. Mensagens no WhatsApp de Carol Linda e o que mais me chamou a atenção, fotos na galeria que definitivamente não eram minhas nem das crianças. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Abri primeiro as mensagens do WhatsApp. O que vi me deixou nauseada, mas ao mesmo tempo me deu a força que eu precisava para seguir em frente com tudo o que aconteceu depois. Amor, mal posso esperar para te ver hoje na academia. Ontem foi incrível, como sempre. Aquela posição nova que você me ensinou foi demais. Sua esposa suspeita de alguma coisa? Não se preocupe, ela tá tão focada nos quilos extras que nem percebe quando você não tá em casa. Vocês conseguem imaginar o que é ler essas mensagens? Descobrir que seu marido não só te trai, mas ainda ri da sua insegurança com a amante? Que ele usa justamente o fato de você estar com quilos a mais como piada entre eles? Continuei lendo, porque uma vez que você descobre uma traição, você precisa saber tudo, por mais doloroso que seja. E o que descobri foi ainda pior do que imaginava. Ricardo estava traindo há 3 anos. 3 anos inteiros! Conheceu essa Carol na academia que frequentava, uma personal trainer de 25 anos, loira, corpo escultural. Tudo que eu não era mais, segundo ele. Mas sabe qual foi a parte que mais me destruiu? Descobrir que, durante todo esse tempo em que ele me rejeitava sexualmente, dizendo que não sentia mais desejo por mim, ele estava tendo uma vida sexual ativíssima com essa mulher. As mensagens mostravam encontros quase diários na academia depois do expediente, encontros em motéis, na casa dela quando eu estava viajando a trabalho. Ele não tinha perdido o interesse por sexo, ele tinha perdido o interesse por mim. Li mensagem após mensagem, fotos após fotos, selfies dos dois juntos na academia, ele sorrindo de um jeito que não me direcionava há anos. Fotos íntimas dela que não vou nem descrever aqui. E o pior de tudo, prints de conversas onde ele reclamava de mim. Ela tá cada vez mais gorda e mais chata. Ontem ela tentou me seduzir. Foi constrangedor. Não aguento mais fingir que sinto algo por ela. Se não fosse pelas crianças, já tinha me separado há muito tempo. Cada palavra era uma punhalada no meu peito. Descobrir que a pessoa que você ama, que dividiu sua vida por 20 anos, fala de você dessa forma para outra pessoa é uma dor indescritível. Mas sabe o que aconteceu depois que a dor inicial passou? A raiva. Uma raiva fria, calculada, poderosa. Porque de repente tudo fez sentido. Todas as rejeições, todas as críticas ao meu corpo, toda aquela encenação de marido fiel que estava apenas esperando eu emagrecer para voltar a me desejar. Tudo mentira. O problema nunca tinha sido o meu peso.
O problema era que ele era um covarde que não tinha coragem de assumir que queria estar com outra pessoa e preferiu me fazer acreditar que a culpa era minha. Sentei na cama onde dormíamos há 20 anos e comecei a rir. Sim, rir. Uma risada amarga de quem finalmente entendeu a piada cruel que estava sendo contada sobre ela há 3 anos. Foi nesse momento que nasceu o meu plano de vingança. Mas não seria uma vingança qualquer, daquelas que vemos nos filmes com gritaria e escândalo. Seria uma vingança inteligente, calculada, que o destruiria psicologicamente da mesma forma que ele tinha me destruído todos esses anos. Primeiro, tirei print de tudo. Todas as conversas, todas as fotos, todos os áudios. Salvei numa pasta secreta no meu próprio telefone e numa nuvem que ele jamais teria acesso. A prova da traição dele estava guardada a 7 chaves. Depois coloquei o celular dele exatamente onde estava e fingi que nada tinha acontecido. Isabela continuava dormindo, ainda se recuperando da dor de cabeça. Sentei na sala e comecei a planejar cada passo do que faria nos próximos meses. Quando Ricardo chegou em casa às 7 da noite, vindo direto da reunião, eu estava preparando o jantar como se fosse um dia qualquer. Ele me deu um beijinho no rosto, perguntou como estava a Isabela e pegou seu celular que tinha esquecido na cômoda. "Como foi a reunião, amor?" perguntei, observando cada microexpressão do rosto dele. "Ah, você sabe como é, muito chata, mas produtiva. Desculpa não ter atendido quando você ligou por causa da Isa. O celular estava no silencioso." Mentira atrás de mentira, mas eu sorri e disse que não tinha problema nenhum, que eu entendia perfeitamente. Naquela noite, quando ele deitou ao meu lado e virou para a parede, como sempre fazia, eu fiquei acordada planejando cada detalhe da minha transformação. Porque se havia uma coisa que eu tinha certeza, é que não seria mais a mulher insegura e humilhada que eu tinha sido até então. Na manhã seguinte, depois que ele saiu para o trabalho e as crianças para a escola, comecei a colocar meu plano em ação. O primeiro passo seria a transformação física, mas não pelos motivos que vocês imaginam. Procurei a melhor nutricionista da cidade, marquei consulta com um endocrinologista para verificar se havia alguma questão hormonal que dificultava a minha perda de peso e me matriculei numa academia. Mas não qualquer academia. Me matriculei exatamente na mesma academia onde meu marido treinava com sua amante. Vocês devem estar pensando que eu estava louca, que era masoquismo me colocar no mesmo ambiente onde eles se encontravam. Mas eu tinha meus motivos. Primeiro, porque queria conhecer de perto a tal Carol que estava destruindo minha família. Segundo, porque queria que ela soubesse exatamente quem eu era. E terceiro, porque tinha um plano específico para aquele lugar. A academia era grande, com vários horários e modalidades. Descobri que Ricardo treinava sempre das 6 às 7h30 da noite. Então comecei a frequentar de manhã, das 9 às 10h30, horário que eu sabia que eles não estariam lá. Contratei um personal trainer, um rapaz jovem e dedicado chamado Bruno, e contei para ele que estava saindo de um período difícil da vida e precisava recuperar minha autoestima através do corpo. Não menti, apenas omiti alguns detalhes. Bruno montou um treino específico para mim, levando em conta a minha idade e meu nível de condicionamento. Comecei devagar, porque fazia anos que não praticava exercícios regularmente, mas fui progredindo semana após semana. A nutricionista, doutora Márcia, fez uma avaliação completa e descobriu que eu tinha resistência insulínica, o que explicava parcialmente a dificuldade para perder peso após as gravidezes. Ela montou um plano alimentar equilibrado, sem radicalismo, focado em nutrir meu corpo adequadamente. Em casa, continuei representando meu papel de esposa dedicada. Fazia as refeições de Ricardo, cuidava das crianças, mantinha a casa organizada. Mas por dentro, eu estava me transformando numa pessoa completamente diferente. Todas as noites, depois que ele dormia, eu ficava pesquisando sobre traição, sobre manipulação psicológica, sobre gaslighting. Descobri que tudo que ele tinha feito comigo durante estes anos tinha nome: abuso emocional. Quando uma pessoa faz você acreditar que o problema está em você, quando ela mina a sua autoestima sistematicamente, quando ela te faz duvidar da sua própria percepção da realidade, isso é abuso. E eu tinha sido vítima desse abuso por anos, sem perceber. Mas conhecimento é poder, e quanto mais eu aprendia sobre a dinâmica do relacionamento abusivo,
mais forte eu ficava. Depois de 2 meses de academia e dieta, eu já havia perdido 8 quilos. Não era uma transformação gritante ainda, mas eu me sentia diferente, mais disposta, mais confiante, mais viva. As endorfinas do exercício estavam fazendo mágicas no meu humor. Ricardo notou a diferença, claro. Você está diferente, Helena, mais animada. Essa dieta está funcionando mesmo. Você já perdeu uns quilinhos. Que bom que você finalmente decidiu se cuidar. Que ironia, né? Ele achava que eu estava me cuidando para reconquistá-lo, quando, na verdade, eu estava me preparando para destruí-lo. Foi no 3º mês que aconteceu meu primeiro encontro com Carol. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava terminando meu treino quando ela chegou mais cedo para atender um cliente. Alta, loira, corpo realmente impressionante, exatamente como eu imaginava. Ela passou por mim, cumprimentou o Bruno, que era meu personal, e nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. Havia algo naquele olhar, uma curiosidade, como se ela estivesse tentando me lembrar de onde me conhecia. Claro que ela não me conhecia pessoalmente, mas com certeza Ricardo tinha me mostrado fotos, tinha comentado sobre mim. Aposto que ele mostrava fotos minhas dos tempos de gorda para comparar com o corpo dela, para se sentir melhor sobre a traição que estava cometendo. Fingi não reconhecê-la e continuei meu treino normalmente. Mas fiquei observando ela treinar com outros clientes, analisando cada movimento, cada gesto. Queria entender que tipo de mulher era capaz de se relacionar com um homem casado, sabendo que ele tinha família. Nos dias seguintes, comecei a frequentar a academia em horários variados, às vezes de manhã, às vezes à tarde, mapeando os horários dela. Descobri que Ricardo treinava praticamente o dia inteiro ali, das 7 da manhã às 9 da noite. E foi numa dessas observações que presenciei algo que mudou completamente o rumo da minha vingança. Era uma quinta-feira de tarde. Eu estava terminando meu treino quando ela chegou mais cedo para atender um cliente. O que ela disse fez meu sangue ferver de uma forma que jamais imaginei ser possível. Mas foi nesse momento que tive a ideia mais brilhante da minha vida. Uma ideia que tornaria a minha vingança ainda mais doce e eficaz. Porque se Carol estava usando Ricardo, eu poderia usar Carol para dar a ele exatamente o que merecia. Saí da academia naquele dia com um sorriso no rosto que não tinha anos. Meu plano estava ganhando contornos ainda mais interessantes. Passei os próximos dias arquitetando um plano que seria ao mesmo tempo elegante e devastador. Se Carol estava usando Ricardo e ele estava sendo um tolo apaixonado, eu faria com que essa dinâmica trabalhasse a meu favor. Primeiro, precisava me aproximar de Carol de forma natural, sem despertar suspeitas. Comecei a frequentar a academia no mesmo horário que ela atendia alguns clientes, sempre cumprimentando-o educadamente, criando uma familiaridade gradual. Depois de uma semana observando sua rotina, descobri que ela sempre almoçava sozinha num restaurante próximo à academia, sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa. Era minha oportunidade. Numa quinta-feira, fingi que estava almoçando ali por acaso e pedi para dividir a mesa, já que o restaurante estava cheio. Carol aceitou com um sorriso simpático, sem imaginar quem eu realmente era. Você treina na Power Gym, não é? Eu sempre te vejo lá, comentei casualmente. Trabalho lá, ela respondeu. Sou personal trainer. E você? Começou a treinar recentemente? Sim, estou voltando depois de muito tempo parada. Sabe como é? Vida corrida, filhos, essas coisas de mulher madura. Ela riu. Imagino. Mas você está indo muito bem, já dá para notar a diferença. Durante o almoço, consegui extrair informações preciosas, sem ela perceber. Falamos sobre a academia, sobre os instrutores e, naturalmente, ela comentou sobre alguns clientes mais antigos. Tem uns que são meio chatos, sabe? Principalmente os homens casados que vêm aqui achando que vão reconquistar a juventude perdida, disse ela, revirando os olhos. Deve ser complicado mesmo. Eles devem fazer umas investidas inconvenientes. Alguns fazem. Tem um que não me larga. Coitado. Homem casado, quase 50 anos, acha que estamos tendo um grande romance quando, na verdade, ele é só um passatempo. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra.
Nossa, que situação! E a esposa dele não desconfia de nada? Pelo que ele conta, ela está muito ocupada com os próprios problemas. Disse que engordou muito depois dos filhos e está numa fase bem, digamos, largada. Ele até me mostrou fotos antigas dela. Era bonitinha quando nova. A vontade que tive de jogar o copo d'água na cara dela foi imensa. Mas respirei fundo e continuei a conversa como se nada fosse. Que triste isso. Mas você não se sente mal em se relacionar com um homem casado? Carol deu ombros. Olha, eu não tenho obrigação de salvar o casamento de ninguém. Se ele está aqui comigo é porque o casamento já estava morto mesmo. E, sinceramente, não é nada sério. Ele é que se ilude achando que é. Naquele momento, eu soube exatamente qual seria a minha estratégia. Carol tinha acabado de me dar todas as munições que eu precisava. Nos encontros seguintes, e sim, comecei a esbarrar com ela regularmente no restaurante. Construí uma amizade superficial. Ela era narcisista o suficiente para gostar da atenção de uma mulher mais velha que admirava, e tola o suficiente para não perceber que estava sendo manipulada. Em 3 semanas, Carol já me contava detalhes íntimos do relacionamento dela com meu marido. Como ele chegava no motel sempre com presentes caros, como ficava mandando mensagens românticas o dia inteiro, como falava em largar a família para ficar com ela. Ele está ficando pegajoso demais, reclamou numa terça-feira. Ontem disse que quer que eu conheça os filhos dele. Imagina se eu vou me meter nessa confusão. E você não quer nada sério com ele mesmo? Perguntei, fingindo curiosidade inocente. Deus me livre. Ele é bonitinho, me dá umas coisas legais, mas casar com um homem separado com filhos, ainda mais um que já mostrou que é capaz de trair a própria esposa? Não, obrigada. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Enquanto isso, em casa, minha transformação física continuava acelerada. Depois de 4 meses de dieta e exercícios, eu já havia perdido 15 quilos. Estava com 70 quilos, exatamente o peso que tinha após o nascimento da Isabela, quando Ricardo começou com as primeiras críticas. Mas dessa vez era diferente. Eu não estava emagrecendo para agradá-lo ou reconquistá-lo. Estava fazendo isso por mim, pela minha saúde, pela minha autoestima. E a diferença no resultado era gritante. Minha pele estava mais bonita, meus cabelos mais brilhantes, minha postura mais ereta. As pessoas comentavam na rua, no trabalho, na escola das crianças. Helena, você está radiante. Que transformação incrível! Você rejuvenesceu 10 anos. Ricardo também notou, claro. E a reação dele foi exatamente o que eu esperava. Confusão e interesse renovado. Amor, você está linda, disse ele numa sexta-feira quando eu me arrumava para sair com uma amiga. Essa dieta realmente funcionou. Obrigada, respondi simplesmente, sem demonstrar a emoção que ele esperava. Que tal irmos jantar fora amanhã? Só nós 2. Faz tempo que não temos um encontro romântico. Olhei para ele com um sorriso que ele não soube interpretar. Claro, por que não? Naquela noite, Ricardo tentou se aproximar fisicamente pela primeira vez em mais de 1 ano. Colocou uma mão na minha cintura quando passamos pelo outro no corredor, deu beijos mais demorados no meu rosto, fez comentários sobre como eu estava gostosa. Mas eu já não era mais a mesma mulher desesperada por aprovação que fui um dia. Correspondi educadamente, sem frieza excessiva que despertasse suspeitas, mas também sem o entusiasmo que ele esperava. No sábado, fomos jantar em um restaurante elegante do centro. Ricardo se esforçou para ser charmoso, perguntou sobre o meu trabalho, elogiou meu vestido, segurou minha mão sobre a mesa. Helena, eu quero pedir desculpas. Sei que fui meio distante ultimamente.
O trabalho tem me consumido muito, mas percebo que você fez um esforço incrível para se cuidar, para cuidar de nós. Eu não fiz isso por nós. Respondi calmamente. Eu fiz por mim. Ele pareceu surpreso com minha resposta. Claro, mas o resultado beneficia nosso relacionamento também. Beneficia? Sim, quer dizer, você tá linda, renovada, me faz lembrar de quando nos conhecemos. E quando eu não estava assim, você não sentia mais nada por mim? A pergunta saiu como uma afirmação, direta e certeira. Ricardo ficou visivelmente desconfortável. Helena, não é bem assim. Não? Então como é exatamente? Eu sempre te amei, você sabe disso. Apenas relacionamentos passam por fases, né? Às vezes a atração física diminui um pouco, é normal. É normal parar completamente de tocar na própria esposa? Ele começou a suar. Você tá sendo muito dramática. Dramática? Ricardo, faz mais de 1 ano que você me rejeita sistematicamente. Toda vez que eu tentava alguma aproximação, você tinha uma desculpa. Eu estava passando por uma fase difícil no trabalho, que coincidentemente melhorou exatamente quando eu emagreci. Ricardo não sabia mais o que responder. Estava sendo confrontado de uma forma que não esperava, por uma mulher que não reconhecia mais. O que você quer que eu diga, Helena? Que a atração física não importa num relacionamento? Seria mentira. Mas agora você tá linda novamente. Estamos aqui juntos, podemos recomeçar. Recomeçar, repeti, como se estivesse saboreando a palavra. Como se fosse assim, tão simples. Pode ser, se você quiser. Sei que magoei você, mas posso compensar. Naquele momento, olhei nos olhos dele e vi o que não havia percebido antes. Desespero. Ele estava desesperado para que tudo voltasse ao normal, para que eu fosse novamente a esposa submissa e grata por qualquer migalha de atenção que ele me desse. Mas eu não era mais aquela mulher. Ricardo, me responda uma coisa, com sinceridade total. Claro, durante esse período em que você me rejeitava, você sentia vontade de estar com outras mulheres? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Ele gaguejou, desviou o olhar, mexeu no guardanapo. Por que você está perguntando isso? Porque se você não sentia atração por mim, mas sentia por outras mulheres, o problema não era sua libido. Era comigo, especificamente. Helena, isso é... Responda. Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Às vezes, sim, mas nunca fiz nada a respeito. Mentira. Mentira descarada dita com a maior naturalidade. Naquele momento, qualquer resquício de amor que eu ainda pudesse sentir por ele morreu completamente. Entendo, disse eu, voltando a comer como se nada tivesse acontecido. O resto do jantar transcorreu em silêncio constrangedor. Ricardo tentava puxar assuntos leves, mas eu respondia apenas o necessário. Ele percebeu que algo havia mudado, mas não sabia exatamente o que. Quando chegamos em casa, ele tentou me beijar de forma mais íntima, passar as mãos pelo meu corpo emagrecido como se fosse um troféu que havia reconquistado. Não, disse eu, afastando a mão dele. Ainda não. Por que não? Porque 20 anos de rejeição não se apagam com um jantar e alguns elogios. Ele ficou frustrado, mas não insistiu. Provavelmente imaginou que eu só estava se fazendo de difícil, jogando o charme feminino para valorizá-lo. Como se enganava. Na segunda-feira seguinte, coloquei em prática a fase mais delicada do meu plano. Durante o meu almoço com Carol, conduzi a conversa para o território que interessava. Carol, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, ela disse, sempre disposta a falar sobre si mesma. Esse homem casado que você está saindo, você não acha que ele pode estar se apegando demais? Por que você pergunta? É que homens da nossa idade, quando saem do casamento ou se envolvem com mulheres mais novas, às vezes criam expectativas irreais. E quando descobrem que a moça não quer nada sério, podem ficar
digamos, insistentes. Carol franziu a testa. Você acha que ele pode ficar chato se eu terminar? Não sei ele especificamente, mas conheço casos de homens que ficaram obcecados quando foram rejeitados por mulheres mais novas. Plantei a sementinha da dúvida e deixei que ela germinasse sozinha. Na semana seguinte, Carol chegou no nosso almoço visivelmente irritada. Menina, você acertou em cheio na semana passada. Por quê? O tal do Ricardo tá impossível. Mandou flores pra minha casa, tá ligando 10 vezes por dia. Outro dia apareceu na minha academia, fora do horário de treino dele, só pra me ver. Meu coração disparou ao ouvir o nome dele sendo pronunciado por ela, mas mantive a compostura. Ricardo é o nome dele? É, Ricardo Almeida. Você conhece? Não conheço. Mas pelo que você tá descrevendo, ele realmente tá ficando obsessivo. Tá mesmo. Ontem ele falou que vai se separar da esposa no fim de semana, mas antes ele havia dito que ia ser no meio do ano. Viu só? Aposto que tem mais inconsistências na história dele. Carol ficou pensativa. É verdade. Outro dia ele disse que ia se separar no fim do ano, mas antes ele havia dito que ia ser no meio do ano. Viu só? Aposto que tem mais inconsistências na história dele. Saí daquele almoço sabendo que havia plantado as sementes da desconfiança na cabeça dela. Agora era só esperar que a natureza seguisse o seu curso. E seguiu mais rápido do que eu imaginava. Não demorou nenhuma semana para Carol começar a questionar as inconsistências na história de Ricardo. Como eu havia previsto, ela passou a prestar atenção em cada detalhe, em cada data, em cada promessa que ele fazia. E descobriu que praticamente tudo que ele contava tinha furos. Ele dizia que dormia no quarto de hóspedes porque eu roncava muito, mas num descuido mencionou que nossa cama era de casal king size. Se eu roncava tanto assim, por que não tínhamos camas separadas? Contou que eu havia parado de trabalhar depois dos filhos para me dedicar apenas à casa. Mas Carol descobriu através de uma pesquisa rápida no Google que eu tinha uma empresa de contabilidade registrada no meu nome. Disse que nosso casamento estava morto há anos e que dormíamos em quartos separados, mas ela mesma tinha visto fotos recentes nas redes sociais onde aparecíamos juntos em eventos familiares, sorrindo. Cada mentira descoberta alimentava a desconfiança dela, exatamente como eu havia planejado. Durante nosso almoço de terça-feira, Carol desabafou todas as suas descobertas. Helena, eu acho que esse Ricardo está me enganando sobre muita coisa. Por que você acha isso? Porque nada na história dele se encaixa direito. Ora ele fala uma coisa, ora fala outra, e eu fui pesquisar sobre a empresa da esposa dele na internet. Ela tem uma contabilidade que vai muito bem, obrigada. Fingi surpresa. Ele disse que ela não trabalhava? Disse que ela vivia só em casa, comendo e reclamando da vida. Que estranho. Você acha que ele pode estar inventando coisas para te fazer ter pena dele? Estou começando a achar que sim. E sabe o que é mais? Comecei a suspeitar que ele nem está pensando em se separar de verdade. Por que não? Porque é homem que realmente quer se separar, não fica enrolando tanto tempo. Faz mais de 6 meses que ele fala isso e nada acontece. Era música para os meus ouvidos. Carol estava chegando exatamente onde eu queria que ela chegasse. A conclusão de que Ricardo estava brincando com ela. Carol, posso te dar um conselho de mulher mais velha? Claro! Quando um homem casado quer mesmo largar a esposa para ficar com a amante, ele faz rapidinho. Não fica enrolando, não. Não fica inventando desculpas. A verdade é que a maioria só quer manter as duas situações, a segurança do casamento e a emoção da traição. É exatamente isso que eu estava pensando, disse ela, visivelmente irritada. Ele está me usando como um escape da rotina dele, mas não tem coragem de largar a vida que tem. E você vai aceitar ser usada assim? Carol bateu o punho na mesa. De jeito nenhum, vou terminar com ele hoje mesmo. Tem certeza? Você não acha melhor pensar mais um pouco? Não, já pensei demais. Esse homem está me tomando por idiota há tempo demais. Saí daquele almoço sabendo que meu plano estava funcionando perfeitamente.
Carol havia chegado sozinha à conclusão de que precisava terminar com Ricardo e, o melhor, estava genuinamente irritada com ele. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais tarde que o normal, claramente nervoso. Tentou disfarçar, mas eu o conhecia bem demais para não perceber quando ele estava perturbado. "Como foi seu dia?" perguntei, servindo o jantar como sempre fazia. "Normal." "Você tá bem? Parece meio nervoso." "Estou ótimo," mas o tom não condizia com as palavras. Durante o jantar ele mal falou. Mexia a comida no prato, olhava o celular constantemente, suspirava de vez em quando. Estava claramente esperando alguma mensagem que não chegava. Depois do jantar, trancou-se no escritório e ficou lá até muito tarde. Ouvi ele falando ao telefone várias vezes, sempre em tom baixo, claramente tentando não ser ouvido. Na manhã seguinte, ele estava ainda pior. Olheiras profundas, humor péssimo, respondendo mal até às crianças. "Pai, você pode me dar uma carona para a escola?" perguntou Gabriel. "Não posso, tenho uma reunião cedo." "Mas você sempre me leva nas quartas-feiras," insistiu meu filho. "Eu disse que não posso," gritou Ricardo. Gabriel ficou assustado com a reação desproporcional do pai. Eu interferi imediatamente. "Calma, Ricardo, o Gabriel só fez uma pergunta." Ele me olhou com raiva. "Não se meta." "Não estou me metendo, estou defendendo meu filho de um chilique desnecessário." Ricardo saiu batendo a porta, sem se despedir de ninguém. As crianças ficaram confusas com o comportamento dele. "Mãe, o que houve com o pai?" "Deve estar com algum problema no trabalho, minha filha, não se preocupem." Mas eu sabia exatamente o que era o problema dele. Carol havia sumido do mapa. Durante os dias seguintes, o comportamento de Ricardo foi de mal a pior. Chegava tarde, saía cedo, vivia grudado no celular mandando mensagens que claramente não eram respondidas. Estava irritidício, impaciente, claramente desesperado. Numa quinta-feira não aguentou mais e explodiu comigo sem motivo aparente. "Helena, você lavou minha camisa azul?" "Ainda não, está no cesto de roupas sujas." "Como assim ainda não? Eu preciso dela amanhã." "Ricardo, você não me avisou que precisava da camisa para amanhã. Se tivesse falado, eu teria lavado primeiro." "Eu não tenho que ficar avisando cada coisa. Você deveria saber que eu preciso das minhas roupas limpas." "E você deveria saber que não sou adivinha." "Desde que você emagreceu, ficou insuportável. Acha que pode me desafiar?" A frase saiu como um tapa na cara. Ele havia se revelado completamente. Estava me agredindo verbalmente porque não conseguia descontar a sua frustração com Carol em quem realmente merecia. "Interessante," disse eu, ainda mais calma. "Então, quando eu estava gorda, era submissa. Agora que emagreci, sou desafiadora. O problema nunca foi meu peso, Ricardo. O problema é que você não suporta a mulher com personalidade." Ele ficou vermelho de raiva. "Você não sabe o que está falando." "Sei perfeitamente. Você gostava de mim insegura e dependente da sua aprovação. Agora que não estou mais mendigando atenção, não sabe como lidar." "Você está delirando." "Estou? Então me explica por que você está tendo esse chilique por causa de uma camisa que pode perfeitamente ser lavada hoje e estar pronta amanhã?" Ricardo não tinha resposta. Saiu do quarto pisando duro, claramente frustrado por não ter conseguido me atingir como queria. Naquela noite, depois que ele dormiu, peguei o celular dele novamente. As mensagens para Carol se multiplicaram nos últimos dias, todas sem resposta. "Carol, por favor, me responde. Você está bem? Fiz alguma coisa errada? Estou desesperado sem você. Por favor, não me abandona assim. Eu te amo." A quantidade de mensagens sem resposta era constrangedora até para mim. Ele estava se humilhando completamente e ela nem se dignava a responder. Vi também que ele havia ligado mais de 50 vezes nos últimos 3 dias. 50 vezes. Para uma mulher que claramente não queria mais falar com ele. Era patético ver um homem de 45 anos se comportando como um adolescente rejeitado. Mas o melhor ainda estava por vir. Na sexta-feira seguinte, durante meu almoço com Carol, ela me contou o que havia acontecido quando terminou com Ricardo. "Menina, foi uma loucura,
Marquei com ele no motel para terminar, achei que seria mais reservado. E como ele reagiu? Primeiro, negou tudo o que eu estava falando. Disse que eu estava inventando inconsistências na história dele. Quando mostrei provas das mentiras, ele começou a chorar. Chorar? Chorou como uma criança. Disse que mentiu porque tinha medo de me perder, que estava apaixonado de verdade, que ia largar tudo por mim. E você? Falei que eu já estava cansada de ser enganada, que não queria mais saber dele. Foi aí que ele ficou desesperado. Desesperado como? Agarrou no meu braço, pedindo pelo amor de Deus para eu não terminar. Disse que ia morrer se eu o abandonasse, que não conseguia viver sem mim. A descrição que ela fazia de Ricardo era de um homem completamente patético, rastejando atrás de uma mulher que já havia tomado sua decisão. E você manteve firme a decisão? Mantive. Falei que estava terminado, peguei minhas coisas e saí. Ele ficou gritando no corredor do motel que me amava, que ia se separar na semana seguinte. Nossa, que situação! Pois é, e desde então ele não me larga. Liga o dia inteiro, manda mensagem. Ontem apareceu na minha academia fazendo escândalo. Escândalo? Interrompeu uma aula minha para tentar falar comigo. Tive que chamar a segurança para tirá-lo de lá. Imaginem a cena. Ricardo, um homem respeitado profissionalmente, sendo retirado de uma academia pelos seguranças porque estava perturbando uma mulher que não queria mais falar com ele. Carol, você não está com medo? Um pouco. Ele está bem obsessivo. Outro dia seguiu meu carro até em casa. Que horror! Você chegou a pensar em fazer um boletim de ocorrência? Pensei, mas não sei se é o caso ainda. Vou dar mais alguns dias para ver se ele se toca e para de me perseguir. Naquele momento, tive uma ideia que tornaria minha vingança ainda mais completa. Carol, você tem as mensagens que ele manda? Tenho todas. Por quê? Porque se ele continuar te perseguindo, essas mensagens vão ser fundamentais para provar o assédio. É verdade. Você acha que eu deveria guardar tudo? Com certeza. E se eu fosse você, também guardaria prints das mentiras que ele contou sobre a situação dele em casa. Por que isso? Porque se ele realmente está mentindo sobre estar separado ou em processo de separação, a esposa dele tem direito de saber que tipo de homem ela tem do lado. Carol me olhou com interesse. Você acha que eu deveria contar para a esposa dele? Não estou dizendo que você deveria. Só estou dizendo que ela provavelmente nem suspeita de nada e, se soubesse, talvez parasse de bancar a vida dupla dele. Plantei mais uma sementinha. Se Carol decidisse me procurar como a esposa traída, eu teria a oportunidade perfeita de fingir descobrir tudo e ter uma reação devastadora na frente dela mesma. Você sabe onde encontrar essa mulher? Sei o nome completo dele, sei onde ele trabalha. Não seria difícil descobrir. Talvez seja uma boa ideia mesmo. Ela merece saber. Carol ficou pensativa. Vou guardar essa opção. Se ele continuar me enchendo, vou procurar a esposa dele sim. Saí daquele almoço sabendo que havia arquitetado a situação perfeita. Carol estava considerando me procurar para contar sobre a traição, o que me daria a oportunidade de ter uma reação autêntica de esposa traída descobrindo tudo pela primeira vez. Seria o golpe final na reputação e na dignidade de Ricardo. E não demorou muito para acontecer. Na terça-feira seguinte, Carol me ligou. Helena, você poderia me encontrar hoje? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro. Aconteceu alguma coisa? É sobre aquele homem que eu estava saindo. Descobri uma coisa que acho que você precisa saber. Fingir surpresa foi fácil. O que foi? Prefiro falar pessoalmente. Você pode me encontrar na academia hoje às 5? Posso sim. Desliguei o telefone sabendo que o momento final havia chegado. Em algumas horas, eu teria a performance mais importante da minha vida. Fingir descobrir que meu marido estava me traindo há 3 anos. Era chegada a hora do grande final da minha vingança. Às 5 horas em ponto, encontrei Carol na recepção da academia. Ela estava visivelmente nervosa, mexendo no celular, olhando para os lados como se esperasse que alguém aparecesse a qualquer momento.
Helena, obrigada por vir, disse ela, me abraçando. Vamos conversar num lugar mais reservado? Fomos até a lanchonete da academia, que estava praticamente vazia naquele horário. Carol pediu um suco, mas nem tocou no copo. Estava claramente ansiosa para contar o que descobriu. Helena, você lembra que eu te contei sobre aquele homem casado que estava me dando trabalho? Lembro sim. O Ricardo, não é? Exato. Então, depois que terminei com ele, resolvi investigar melhor a situação dele em casa, porque alguma coisa não batia nas histórias que ele contava. Fingi curiosidade inocente. E o que você descobriu? Descobri que praticamente tudo que ele me falava era mentira. A esposa dele não é aquela mulher largada que ele descrevia. Pelo contrário. Carol tirou o celular da bolsa e me mostrou algumas fotos que havia encontrado nas redes sociais. Olha só, esta aqui é a Helena Almeida, esposa dele. Quando ela me mostrou minha própria foto, consegui fingir o choque mais autêntico da minha vida. Meu Deus do céu, sussurrei, levando a mão ao peito. Esta mulher sou eu. Carol arregalou os olhos. Como assim você? Carol, meu nome completo é Helena Almeida. Sou casada com Ricardo Almeida há 20 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carol me olhava como se estivesse vendo um fantasma, tentando processar a informação que acabara de receber. Você é a esposa do Ricardo? Sou, confirmei, deixando lágrimas genuínas correrem pelo meu rosto. Não eram lágrimas de dor pela traição. Essa dor eu já havia superado há meses. Eram lágrimas de alívio por finalmente poder parar de fingir. Helena, eu não sabia. Juro por Deus que se eu soubesse que você era a esposa dele, nunca teria... Carol, respira. Não é a sua culpa. Mas como? Quer dizer, nós conversamos sobre ele durante semanas e você nunca... Nunca falei porque não sabia que o homem que você estava descrevendo era meu marido. Você só mencionou o nome dele uma vez. E Ricardo é um nome comum. Era uma mentira convincente. E Carol estava em choque demais para questionar a coincidência. Meu Deus, Helena, me perdoa. Eu me sinto horrível. Carol, você foi usada por ele tanto quanto eu. A diferença é que você descobriu a tempo e teve coragem de terminar. Eu vivi 20 anos sendo enganada. Pedi para que ela me contasse tudo desde o início. Cada detalhe do relacionamento deles, cada mentira que ele contou, cada promessa que fez. E ela contou tudo, sem poupar detalhes, claramente se sentindo culpada por ter participado da destruição do meu casamento. Enquanto ela falava, minha performance de esposa traída e devastada foi impecável. Chorei nos momentos certos, demonstrei choque nas revelações mais pesadas, expressei decepção quando soube das mentiras que ele contou sobre mim. Helena, tem mais uma coisa que você precisa saber. O que mais? Depois que terminei com ele, descobri que você não foi a primeira. Essa informação realmente me surpreendeu. Como assim? Conversando com outras pessoas da academia, descobri que ele já se envolveu com pelo menos 2 outras instrutoras antes de mim. Sempre a mesma história. Homem casado e infeliz, esposa que não o compreende, promessas de separação. Agora eu estava genuinamente chocada. Ricardo não era apenas um traidor, era um traidor serial. Um homem que transformou a infidelidade em padrão de comportamento. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Pelo que consegui apurar há pelo menos 5 anos. Sempre com mulheres mais novas da academia. Sempre a mesma tática. 5 anos. 5 anos de traições sistemáticas, enquanto eu me culpava por não ser atraente o suficiente para o meu próprio marido. Carol, você tem provas disso tudo? Tenho todas as conversas que tivemos, fotos que ele me mandou, mensagens comprometedoras e consigo contato das outras mulheres que se relacionaram com ele, se você quiser conversar com elas. Quero tudo.
disse eu com uma determinação na voz que fez Carol se arrepiar. Absolutamente tudo. Saímos da academia com Carol se aculpando repetidas vezes e eu fingindo estar em choque total. Marcamos para ela me passar todas as provas no dia seguinte. Chegando em casa, encontrei Ricardo na sala, claramente nervoso. Quando me viu, perguntou imediatamente: "Onde você estava? Tentei te ligar várias vezes." "Estava resolvendo uns assuntos", respondi calmamente. "Que assuntos?" Olhei diretamente nos olhos dele. "Assuntos relacionados a Carol." A cor sumiu do rosto dele completamente. "Carol? Que Carol?" "Carol, a personal trainer da Power Gym com quem você está tendo um acaso há 3 anos. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, depois tentou negar. "Helena, do que você está falando? Eu não conheço nenhuma Carol." "Ricardo, ela me contou tudo. Absolutamente tudo." "Ela quem? Do que você está falando?" "A mulher que você jurou que amava e que ia abandonar a família por ela. A mesma mulher que terminou com você semana passada e agora você está perseguindo igual um obsessivo." Ricardo desabou no sofá como um saco vazio. Sabia que havia sido descoberto e que não adiantava mais mentir. "Helena, eu posso explicar." "Pode explicar o quê?" "Como me humilhou durante anos, fazendo eu acreditar que o problema estava no meu corpo. Como mentiu dizendo que havia perdido o interesse por sexo, quando na verdade estava transando com outras mulheres quase todos os dias." Ele começou a chorar. Lágrimas genuínas de desespero de um homem que sabia que a sua vida, como a conhecia, havia acabado. "Helena, me perdoa, eu cometi um erro terrível." "Um erro, Ricardo. Um erro que durou 3 anos com Carol e pelo menos 5 anos total com várias mulheres." "Como você sabe disso?" "Porque, diferentemente de você, quando eu decido investigar alguma coisa, vou até o final." Nos próximos 30 minutos, confrontei Ricardo com cada prova que Carol me havia dado, com cada mentira que ele contou, com cada momento em que me fez sentir inadequado enquanto ele estava se relacionando com outras mulheres. Mostrei os prints das conversas, onde ele me chamava de gorda e chata. Li em voz alta as mensagens onde ele zombava da minha insegurança. Confrontei ele com as fotos íntimas que recebia de outras mulheres enquanto fingia que não tinha interesse sexual. "Durante todos esses anos, você me fez acreditar que eu não era mais desejável, que o problema estava em mim, que eu precisava emagrecer para reconquistar meu próprio marido. Enquanto isso, você estava tendo uma vida sexual ativa com mulheres de 20 e poucos anos." "Helena, eu..." "Você o quê? Vai me dizer que me ama? As mensagens para Carol dizem contrário. Vai me dizer que se arrependeu? O arrependimento só veio depois que ela te terminou." Ricardo tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. "Não me toque. Nunca mais me toque. Helena, por favor, vamos conversar. Podemos resolver isso." "Resolver? Como exatamente? Me explicando como você conseguiu mentir na minha cara todos os dias durante anos? Me contando quantas outras mulheres existiram que eu ainda não descobri?" Ele não tinha resposta. Porque não existe resposta para 20 anos de mentiras e humilhação sistemática. "Ricardo, amanhã pela manhã eu vou conversar com o advogado. Quero o divórcio o mais rápido possível." "Helena, não faz isso. Pensa nas crianças." "Nas crianças? Você pensou nas crianças quando estava traindo a mãe delas com meia dúzia de mulheres diferentes? Você pensou nelas quando me humilhava na frente delas, fazendo elas acharem que era normal o marido tratar a esposa com desdém?" Ricardo percebeu que havia perdido qualquer possibilidade de negociação. "Onde eu vou morar? Não é meu problema. Você deveria ter pensado nisso antes de destruir nossa família. E as crianças? Quando eu vou ver elas? Isso será decidido judicialmente. Você terá os direitos que a justiça determinar, não mais que isso." Naquela noite, Ricardo fez as malas e foi embora da nossa casa. Não tentou mais argumentar, não tentou mais se justificar. Sabia que havia sido completamente desmascarado. As crianças que já estavam percebendo a tensão há semanas
não ficaram surpresas quando expliquei que papai e mamãe estavam se separando. Gabriel, com 15 anos, até disse que já estava esperando isso acontecer. Mãe, a gente notava que vocês não eram mais felizes juntos, disse minha filha Isabela. Talvez seja melhor assim. A sabedoria das crianças às vezes me surpreende. Os meses seguintes foram de reconstrução completa da minha vida. O processo de divórcio correu rapidamente, já que Ricardo não tinha como contestar as provas que eu apresentei. Ficou com a guarda compartilhada das crianças, mas elas preferiam ficar comigo na maioria das vezes. Financeiramente, não tive problemas. Minha empresa de contabilidade estava crescendo bastante e, com a pensão que ele paga, conseguimos manter o mesmo padrão de vida. Mas a maior transformação não foi financeira nem legal, foi pessoal. Continuei meu processo de emagrecimento e hoje peso 62 quilos, 4 a menos que quando conheci Ricardo. Mas dessa vez, não emagreci para agradar ninguém. Emagreci para me sentir bem comigo mesma, para ter saúde, para ter disposição. Retomei hobbies que havia abandonado durante o casamento. Voltei a estudar piano, comecei aulas de dança, me matriculei num curso de inglês. Descobri que tinha uma vida inteira pela frente para fazer coisas que me davam prazer. E sabe qual foi a melhor parte de toda essa história? Descobri que sou muito mais interessante, inteligente e atraente do que Ricardo jamais me fez acreditar. Hoje, aos 44 anos, recebo cantadas na rua novamente. Tenho pretendentes no trabalho, convites para sair, propostas interessantes, mas não tenho pressa. Estou aprendendo a me conhecer novamente, a valorizar minha própria companhia. Ricardo, por sua vez, não se recuperou tão bem da nossa separação. A reputação dele ficou manchada quando as outras mulheres que ele traiu no passado souberam que eu havia descoberto tudo e resolveram contar suas próprias histórias. O ambiente de trabalho dele ficou constrangedor quando colegas descobriram o seu padrão de comportamento com mulheres mais novas. Algumas clientes, mulheres, pediram para ser atendidas por outros engenheiros. Ele tentou algumas vezes reatar o relacionamento comigo, mandando flores, ligando, aparecendo em casa. Mas não sou mais a mulher insegura de antes. Deixei claro que o capítulo Ricardo havia sido encerrado definitivamente. A vingança que arquitetei foi perfeita, porque não precisei me rebaixar ao nível dele. Não precisei fazer escândalos, espalhar mentiras ou destruir a reputação dele ativamente. Simplesmente permiti que suas próprias ações fossem expostas à luz do dia. O que mais me orgulha nessa história toda é ter descoberto minha própria força. Descobrir que uma mulher de 43 anos pode recomeçar a vida completamente, pode se reinventar, pode encontrar felicidade depois de décadas de relacionamento abusivo. Para vocês que estão me ouvindo agora, principalmente as mulheres da minha idade que podem estar passando por situações semelhantes, quero deixar algumas lições que aprendi. Primeira, nunca aceitem ser diminuídas por ninguém. Quando alguém faz você questionar seu valor constantemente, o problema não está em você. Segunda, confiem na intuição de vocês. Se alguma coisa parece errada no relacionamento, provavelmente está errada mesmo. Terceira, não há idade para recomeçar. Aos 40, 50, 60 anos, vocês ainda têm uma vida inteira pela frente. Não se contentem com migalhas de felicidade. Quarta, cuidem de vocês mesmas, mas façam isso por vocês, não para agradar ninguém. Quando você se ama de verdade, isso se reflete em tudo na sua vida. Quinta, não tenham medo de ficar sozinhas. É melhor estar sozinha e feliz do que acompanhada e infeliz. E por último, quando decidirem que merecem mais, lutem por isso. Seja através de uma conversa franca, uma terapia de casal ou, se necessário, um divórcio. A vida é curta demais para vivermos infelizes. Hoje, um ano depois de tudo isso, posso dizer que sou uma mulher realizada. Tenho minha independência, minha autoestima, meus filhos, meu trabalho, minha saúde. E se um dia aparecer alguém que mereça dividir essa vida comigo, será bem-vindo. Mas se não aparecer, não faz diferença. Eu sou completa sozinha. A vingança que executei contra Ricardo não foi motivada por ódio. Foi motivada por justiça. Ele precisava entender que suas ações têm consequências, que não pode brincar com os sentimentos das pessoas impunemente. E funcionou perfeitamente. Ele perdeu uma família que o amava, perdeu o respeito dos filhos, perdeu a reputação profissional e social, mas principalmente perdeu a oportunidade de ter uma vida genuinamente feliz ao lado de uma mulher que o amou de verdade durante 20 anos.
Eu, por outro lado, ganhei tudo. Ganhei minha dignidade de volta, minha autoestima, minha independência emocional e financeira. Ganhei a admiração dos meus filhos, que viram como a mãe deles é forte e corajosa. Ganhei uma vida nova, cheia de possibilidades. Então, se você chegou até aqui na minha história, quero que saiba que sempre há uma saída. Sempre há uma forma de dar a volta por cima. Sempre há uma oportunidade de ser feliz de verdade. Não aceitem menos do que merecem. Vocês merecem amor verdadeiro, respeito, admiração, cuidado. E se não estão recebendo isso onde estão, talvez seja a hora de procurar em outro lugar. Ou melhor ainda, talvez seja a hora de encontrar tudo isso dentro de vocês mesmas. Espero que minha história tenha tocado vocês de alguma forma. Deixem nos comentários o que acharam, se identificaram com alguma parte da história, se tem alguma experiência parecida para compartilhar. E se ainda não são inscritas no canal, se inscrevam e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhuma das histórias que eu compartilho aqui. Cada história que eu conto tem o objetivo de mostrar que somos mais fortes do que imaginamos. Obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.